uma realidade nos planos do Deus eterno. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão se não há quem pregue? Os historiadores que se ocupam do avivamento pentecostal do presente século são unânimes em mencionar a Azusa Street, em Los Angeles, Califórnia, em 1906, como centro irradiador de onde o avivamento se espalhou para outras cidades e nações. Em verdade, a Rua Azusa transformou-se em poderosa fogueira divina, onde centenas e milhares de todos os pontos da América, atraídos pelos acontecimentos, iam ver o que se passavam, eram batizados com o Espírito Santo. Reportemos-nos, pois, aos acontecimentos do ano de 1906, em Rua Street, na cidade de Los Angeles, em um edifício de forma quadrangular, que anteriormente servira como armazém de cereais. Reuniram-se centenas e milhares de pessoas, homens e mulheres sedentos da graça divina, clamando por um avivamento, intercedendo pelos pecadores, desejosos de vida abundante, vida de triunfo sobre o pecado. O pastor Seymour, que servia nessa igreja, não era eloquente pregador, porém seu coração ardia de zelo pela pureza da obra do Senhor, e a sua mensagem era vivificada pelo Espírito Santo. O pastor Seymour pregava uma palavra de Deus, anunciava a promessa divina, o batismo com o Espírito Santo, e a seguir, sentava-se no púlpito, tendo o rosto entre as mãos, e orava para que Deus operasse nos corações dos ouvintes. O que acontecia então é coisa inexplicável. O poder de Deus pousava sobre a congregação, a convicção das verdades divinas inundava os corações, o desejo de santidade dominava as almas, e repentinamente brotavam os louvores dos corações. Muitos eram batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas, outros profetizavam, outros cantavam hinos espirituais. A notícia desses acontecimentos foi anunciada em toda a cidade, inclusive nos jornais seculares, que enviaram repórteres para descreverem os fatos. Simultaneamente com o avivamento de Los Angeles, outras partes do mundo inteiro percebiam e sentiam o mesmo mover. O avivamento, além de outras características que o recomendavam, destacava-se pelo espírito missionário e pelo interesse que despertava por outros povos, isto é, cada um se convertia, transformava-se também em missionário. Enquanto o avivamento conquistava terreno e dominava a vida religiosa, na cidade de Chicago, fatos de alta importância estavam acontecendo também nas cidades vizinhas, entre dois jovens que estão intimamente ligados à história das Assembleias de Deus no Brasil. Na cidade de Bend, no estado de Indiana, que dista cerca de 100 quilômetros de Chicago, morava um jovem pastor batista que se chamava Gunnar Wingre. Atraído pelos acontecimentos do avivamento de Chicago, Gunnar Wingre foi a essa cidade a fim de inteirar-se sobre o fato. Pouco tempo depois, Gunnar Wingre participava de uma convenção de igrejas batistas em Chicago, que aceitaram o movimento pentecostal, onde conheceu outro jovem que se chamava Daniel Berg e Gunnar Wingre. Os dois jovens trocaram ideias e descobriram então que Deus os guiava no mesmo sentido, isto é, que o Senhor desejava enviá-los com a mensagem a terras distantes, mas não sabiam aonde seria. Algum tempo depois, Daniel Berg foi visitar o pastor Wingre na cidade de Bend. Nessa ocasião, em uma reunião de oração, Deus, através de uma mensagem profética, falou ao coração de Daniel Berg e Gunnar Wingre que partisse a pregar o evangelho e as bênçãos do avivamento pentecostal. Nenhum dos presentes conhecia tal lugar. Após a oração, os dois jovens foram a uma livraria a fim de descobrirem que lugar se tratavam, e descobriam do estado do Pará, no norte do Brasil. A chamada divina foi confirmada mais tarde, quando se reuniam para orar. Nesse sentido, não uma vez, mas 3 dias seguidos. Tratava-se de uma chamada de fé, e só podia essa fé conduzi-los à vitória. Daniel Berg e Gunnar Wingre despediram-se da igreja e dos irmãos em Chicago, pois a ordem divina era marchar para a terra que Deus havia lhe mostrado. Chegaram então à grande metrópole Nova York, porém sem recurso,
sem condições para continuar a viagem, quando de repente Deus encaminha até eles, por uma rua de Nova York, encontraram um negociante que conhecia apenas o irmão Vingre. Na noite anterior, enquanto estava em oração, o negociante sentiu que devia enviar certa importância ao irmão Vingre. Porém, os encontrou na cidade e entregou-lhes uma oferta de $90, nem mais nem menos, exatamente o essencial para chegarem até terras brasileiras. No dia 5 de novembro de 1910, a bordo do navio Clemente, os missionários de fé deixavam a cidade frígida de Nova York com destino à cálida cidade de Belém. A missão dos nossos irmãos iniciou-se a bordo, já anunciando o evangelho, pregando a palavra e ganhando vidas para o Senhor. Finalmente no Brasil, no dia 19 de novembro de 1910, em um dia de sol caustigante dos trópicos, 2 missionários desembarcaram na cidade de Belém. Não possuíam amigos ou conhecidos nessa cidade, não traziam endereço de alguém que os encaminhasse, vinham unicamente convidados à graça de Deus. Carregando nas malas que traziam, enveredaram por uma rua ao alcançarem uma praça, sentaram em um barco para descansar e ali fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Não é fácil imaginar quais foram as primeiras impressões dos jovens missionários naquela tarde em uma praça de Belém, sentindo o sol aquecer-lhes as roupas grossas e pesadas que usavam nos países frios. Tudo isso, infelizmente, com a pobreza, com o descaso, eles encontraram várias oposições, mas assim começaram a anunciar o reino do Senhor Jesus em terras do norte do país, no estado de Pará, especificamente em Belém. Hoje, o estado de Pará, com o campo missionário, temos por pastor Carlos Eduardo de Souza, sua muito digna esposa, missionária Eloá. Conta com 9 congregações, 2 pontos de pregação, 22 missionários atuantes. Os desafios: evangelizar o povo paraense tem sido uma jornada de fé, persistência e amor carente. Nessa cidade, congregação de Capitão Poço, entre os principais desafios, destacamos a situação da congregação de Capitão Poço, onde a ausência de janelas tem causado sérias dificuldades durante o curso. Com as chuvas frequentes, a água invade o templo e muitos irmãos precisam deslocar com dificuldade ou até deixar de participar dos cultos, comprometendo o avanço da obra. Hoje o campo precisa da nossa ajuda para colocar as janelas da congregação e garantir um espaço mais digno e protegido para os irmãos. O apelo missionário do Pará tem avançado, mas precisa do apoio da igreja para seguir firmes, unidos, podendo suprir a necessidade. Os congressistas das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, no Sul Fluminense, congratulam nossos presidentes, Bispo Doutor Abner de Cássio Ferreira, Pastor Rinaldo Silva Dias, Pastora Simone, pelo brilhantismo e galhardia no grande desafio em relação à obra missionária. Em Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons, Deus enviou o batismo com fogo para os fiéis. Era 1910. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. A porta que se abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. A porta que abriu nunca mais
Os líderes das assembleias que formadas estão. Daniel Beck, Bunavingre e seus irmãos. Os outros pioneiros que ainda estão lutando em Cristo lá do céu abençoando. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. A porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Em cada cidade desse nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu-se o véu. Cada povoado tem um pai e já pegou a peleja. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. A porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. A porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Em cada cidade desse nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu-se o véu. Cada povoado tem um pai e Inimigo já perdeu a peleja. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. A porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. A porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. A porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. A porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Deus multiplicou o seu rebanho. Deus multiplicou o seu rebanho. Aleluia! Meus irmãos, que coisa linda! Eu quero que você filme esse rapaz aqui. Nós consagramos ele a diácono.